Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre criar de cabeça, inspiração e cópia no desenho. Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. E de propósito, né, eu fiz essa Úrsula, que vai ser a única personagem do meu mês de outubro, que eu desenho somente temas de Halloween. Vai ser a única personagem que não é uma criação minha, né? Ou seja, eu estou copiando, né, muito da personagem original da Disney. Depois eu vou explicar as diferenças, porque tem algumas diferenças, mais no estilo de finalização, né, de acabamento aí da Úrsula que eu estou fazendo, tá? Mas de resto, todo mundo, acredito, consegue identificar, se já assistiu A Pequena Sereia, que essa é a vilã, né, a Úrsula, a bruxa do mar, tá certo? E tem dois motivos de eu estar querendo puxar essa conversa com vocês aqui no YouTube e no Instagram, tá, gente? O primeiro motivo é porque realmente todos os semestres eu tenho essa conversa com os meus alunos, certo? Sobre o que é cópia, o que é inspiração e o que é criação, certo? E o segundo motivo é porque recentemente, há umas 2 semanas atrás, é, ocorreu aquele caso lá do Tracy, né, do Imagine Desenho, das ilustrações da Bru Bandeira, certo? E eu já me posicionei em relação a tudo isso que aconteceu nos stories na época, na semana em que aconteceu, mas eu gostaria de me posicionar novamente aqui no feed, né, falar um pouco sobre como eu acho que faltou empatia das pessoas, né, entendimento do contexto da Bruna e como a questão do linchamento virtual que a Bruna teve que passar, né, a ilustradora do Imagine Desenho, como isso me tocou, assim, me afetou profundamente, sabe, gente? Então eu queria voltar a essa questão. Se você não está sabendo o que é, né, essa questão do plágio, né, da acusação de plágio que o Imagine Desenho sofreu, antes de voltar a esse assunto, eu dou uma revisada, né, eu faço um resumo do que aconteceu para você se situar, tá certo? Mas vamos lá. O que é cópia? Isso que eu estou fazendo aí da personagem da Úrsula é uma cópia do desenho da Disney. Eu mudei algumas coisas na finalização. Ó, você está vendo que eu vou utilizar a caneta nanquim, carregada com nanquim, né, Aquabrush, para poder fazer as linhas, e essas linhas pretas marcadas, né, não tem no desenho, na animação da Disney, né? A linha da Disney é mais fininha e é colorida, né? Não é preta. Tá? Então, essa eu considero que seja a modificação de acabamento mais importante que eu fiz nesse desenho, assim, mais significativa no sentido de modificar o desenho original, tá? De resto, a paleta de cores é a mesma, ou pelo menos eu tentei, né, pegar a mesma paleta de cor da Disney. E o estilo, né, do acabamento e da colorização foi guache, um guache meio aquarelado, bem diluído, certo? Que também difere de como a Disney coloriu, né, o desenho original, mas nada que te impeça de estar reconhecendo, certo? Que esse desenho era o desenho da Úrsula, tá? Inclusive, vou mostrar a referência que eu utilizei, tá? Para fazer a cópia, deixando bem claro que é uma cópia desse desenho, tá? Vou mostrar agora. E você vê aí, com base na referência que eu peguei na internet, que eu modifiquei pouca coisa, a posição, né, foi a mesma. Como eu falei, paleta de cores a mesma, tá? E tá tudo bem, certo? Muitas pessoas fazem esse estilo de arte, né, chamado fan art, arte de fã, tá? Muitas pessoas brincam com o estilo da Disney, tá? E tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque todo mundo conhece a Úrsula.
eu não preciso estar dizendo, olha, eu estou copiando da Disney. Todo mundo sabe que eu estou desenhando Disney, certo? Agora imagina que ao invés de estar copiando da Disney, eu estou copiando de um artista menos conhecido, certo? De uma pessoa que, no geral, as pessoas não conhecem. E aí, ao invés de dizer que estou copiando dessa pessoa que ninguém conhece, eu vou lá e digo que o desenho é meu. E quando eu falo que o desenho é meu, não estou falando só da posição que a personagem está desenhada. Eu estou falando de tudo. De forma, de cor, de tudo, certo? De todo o processo. Imagina que você nunca viu a Úrsula na vida e você pensa que a Úrsula é um desenho original meu, da Paula, tá? Aí sim é mais problemático, né, gente? Porque daí, se eu não coloco como referência a pessoa que fez, né, digamos assim, a Úrsula que eu estou copiando, né, de fato, eu estou plagiando. Agora vamos dizer que ao invés de fazer o desenho exatamente igual ou mais parecido possível do que a minha referência, certo? Vamos dizer que, na verdade, eu me inspirei na paleta de cores da Úrsula, me inspirei nas formas dela, certo? Vamos imaginar que o desenho não está exatamente igual, mas que eu fiz modificações mais significativas, certo? No desenho. Quando eu já começo a modificar o desenho original, certo? A minha inspiração, a minha referência original, começo a acrescentar formas, texturas, elementos, né, que não tem naquele desenho e que o desenho acaba se tornando metade meu, metade de outras pessoas. Então eu posso dizer que eu me inspirei. E o que é a criação? A criação é quando você tem várias referências, tá? Essa é uma dúvida que eu noto que as pessoas têm de uma maneira geral. Elas acham que criar, né? Quando você cria, você não tem referência nenhuma. Algumas pessoas pensam isso, mas não. Sempre quando você for criar alguma coisa, você... Na verdade, é assim, na criação você tem tantas referências e você faz tantos recortes dessas referências e você vai apresentando tudo de maneira tão única, tão sua, né? O que você fez, por exemplo, da paleta de cor da Úrsula? O que você fez das formas, da posição da Úrsula, certo? E você vai apresentando tudo de uma maneira tão sua que, no final das contas, ainda que você tenha se inspirado na Úrsula, mas o que você criou é seu. As pessoas notam que tem o seu traço, que tem a sua cor, que tem sua assinatura, certo? E, em resumo, o que aconteceu com o Imagine e Desenhe? A Bruna, que é a ilustradora desse perfil aqui do Instagram, ela utilizava uma técnica da ilustração chamada de tracing, tá? Que é uma maneira chique de dizer que ela colocava no tablet, porque o desenho dela é digital, ela cobria, certo, a posição do desenho de outras pessoas. Então, por exemplo, nesse desenho da Úrsula, a Úrsula ela tá numa posição bem específica, né, olhando assim para trás. Então, ela ia lá, copiava essa posição e criava o desenho dela em cima dessa posição, sendo que o personagem dela, tirando essa questão da posição, certo? O personagem dela tem toda uma identidade, certo? Todo um traço que assim que você olha, esse é o desenho da Bruna, certo? E aí o que aconteceu foi que uma pessoa no Twitter acusou ela de plágio e a partir daí outras pessoas acusaram ela de plágio também, como se ela estivesse se aproveitando do perfil de outras pessoas, ilustradores, que tem perfis menores do que o dela aqui no Instagram. A Bruna, para quem não sabe, né, o perfil do Imagine Desenho tem 500 mil seguidores. E daí a Bruna relacionou, né, algumas das acusações que ela recebeu ao racismo. E a partir daí as pessoas começaram a dizer
que ela estava reagindo muito mal a toda a situação, né? Que ela poderia ser melhor assessorada, porque afinal ela tem 500 mil seguidores, etc, etc. Tá? Antes de eu voltar para as críticas que foram feitas à Bruna, eu queria mostrar para vocês com base no desenho da Úrsula, tá? Vocês já sabem que eu estou fazendo esses meus desenhos baseados em mim, né? Minha personagem, e eu criei a minha personagem com base na posição da Úrsula, ou seja, eu não usei o tracing, mas eu fiz o que a Bruna fazia, tá? Eu copiei propositalmente a posição de uma personagem que já existia para criar a minha personagem, tá certo? E aí, assim, gente, porque ela reagiu muito mal. Gente, tem uma pessoa falando mal do seu desenho, você já entra em crise. Tem gente que já entra em crise existencial. Imagina uma galera no Twitter, um monte de outros ilustradores aparecerem e dizerem que você tá plagiando o trabalho deles, né? Porque ela é muito mal assessorada porque ela tem 500 mil seguidores. Gente, quem segue o perfil do Imagine Desenho sabe que a Bruna é que faz tudo. Ela já publicou várias vezes que ela que faz o marketing, que ela que faz os desenhos, que ela que vai atrás de cliente, que ela que faz tudo, né? Não é porque a pessoa tem 500 mil seguidores que ela tem a obrigação de ter uma super equipe, tá? E por último, tá, gente, assim, eu quis trazer novamente essa questão da Bruna, porque eu realmente acho que faltou empatia da comunidade, né, de ilustradores de uma maneira geral, principalmente das pessoas que ficaram apontando o dedo, que ficaram de alguma maneira falando, insinuando de que ela se aproveita do trabalho de outras pessoas. A Bruna, ela pediu desculpa às pessoas que se sentiram prejudicadas. Ela assumiu publicamente que ela não sabia o que era tracing, e só aí a gente vê a humildade da pessoa, né, que diante de toda essa situação, quem disse que ela se comportou mal, aparentemente não viu também ela se comportando bem, né, entre muitas aspas, no sentido de que eu realmente acho que não é uma questão de julgamento moral o que aconteceu, né, da maneira de como ela se comportou, A, B, C, tá? E é isso, gente, assim, com esse vídeo, né, com esse tutorial, eu acho que me posiciono novamente aqui com relação a essa questão. Espero ter tirado as dúvidas de vocês em relação ao que é cópia, o que é inspiração, o que é criação, tá? E também, né, aproveitando a deixa para me colocar novamente sobre essa questão do tal do tracing, do Imagine Desenho, né, de que o nosso meio, né, acho que a conclusão desse vídeo é essa: o nosso meio de criação é um meio extremamente competitivo, né? E por isso mesmo que se a gente fica apontando dedos, criticando e fazendo coisas desse tipo, esse tiro acaba saindo pela culatra, acaba virando tiro no pé. Pelo menos essa é a minha opinião, né? É isso que eu acredito. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos.